Embora amargosos pressentimentos lhe ocupassem o coração com respeito ao filhinho, o jovem estava satisfeito. Alcançara, conforme supunha, o trabalho desejado. Não se sentia inútil. Ao regressar de Cartago, certo não lhe faltariam oportunidades outras. A viagem conferir-lhe-ia meios de auxiliar os irmãos na fé, representando igualmente o primeiro degrau de acesso às responsabilidades maiores. Depois de rápida permanência no lar, dirigiu-se à via de Hóstia, ansioso por entrar em comunhão com os velhos amigos. Anunciou a Corvino e Lisipo a decisão de partir. O ancião galês comentou os obstáculos que vinha encontrando para sair de Roma e, interpelado por Varro quanto ao porto a que se destinaria, esclareceu que lhe cabia visitar a comunidade cristã de Cartago antes de tornar a Lyon, em definitivo. O semblante do rapaz iluminou-se. Por que não seguirem juntos? Tinha roteiro idêntico. Corvino vibrou de satisfação. O moço patrício expôs em ligeiras palavras o seu plano de comunicar-se com Flávio Súbrio quanto ao novo companheiro de viagem, guardando, porém, os reais objetivos da missão, que o levava à África para entendimentos posteriores com Apio Corvino, quando estivessem a sós no mar. No dia seguinte, quando apresentou o assunto ao velho soldado coxo, Súbrio acolheu a ideia com indefinível sorriso, acrescentando bem-humorado: como não? O viajante pode ser tomado à conta de um parente. Tens esse direito. Varro aprestou-se para a excursão de acordo com o programa previsto. Comunicou à esposa a resolução de alterar os rumos do próprio destino, sendo ouvido por Cíntia com especial atenção. E depois de particular entrevista com o pretor, despediu-se dela e de Tassiano, com o espírito afogado em dolorosa emotividade. Levando expressiva documentação, embarcou em Hóstia, com a alma absorvida em angustiosas expectativas. Corvino reuniu-se a ele, agradecido. Com o amparo do jovem Patrício e de Flávio Súbrio, que estranhamente se desvelava na instalação dele, dispunha-se a partilhar a câmara estreita, reservada a Quinto Varro, junto ao alojamento do capitão, na popa, mas estacou no estrado que separava o aposento dos bancos dos remadores, parecendo admirar a soberba trireme em que viajariam. Contemplava os mastros magníficos, contudo, alertado por Varro, satisfeito com a possibilidade de proporcionar-lhe o formoso espetáculo, o velhinho respondeu: sim, observo a largueza do céu e do mar, batidos de sol. Sinto as baforadas do vento livre, que parece cantar a glória divina da natureza. Mas penso nos escravos calejados nos remos. O pregador ia continuar. No entanto, Súbrio, que exercia inexplicável vigilância sobre ele, percebeu o sentido evangélico do apontamento. Mostrou maior preocupação no semblante carrancudo e dirigiu-se a Quinto Varro, exclamando: agasalhemos teu hóspede. O moço patrício, contrariado com a interferência, expressou o desejo de apresentá-lo a Elcio Lúcio, mas o assessor do comandante objetou célere:
Não, agora não. Elcio está ocupado. Aguardemos um momento propício. Corvino foi internado no beliche, com a sua reduzida bagagem, que se constituía de uma túnica surrada, uma pele de cabra e uma bolsa com documentos. Para disfarçar a desagradável impressão deixada por Súbrio, lhe cortando abruptamente a palavra, o rapaz deixou-se ficar, demoradamente, junto do ancião, escolhendo aquele minuto para estudar, em companhia dele, o verdadeiro sentido da sua viagem. Corvino escutou-o com um visível espanto. Conhecia os patriarcas cartagineses e os adeptos mais destacados da importante igreja africana. Vasto deu-lhe a conhecer o nome das pessoas indicadas na relação do pretor, que o valoroso missionário identificou em grande parte. Trocaram impressões quanto à época perigosa que vinham atravessando e assentaram providências como velhos amigos para os dias mais escuros do porvir, caso as tempestades políticas não fossem amainadas. O ancião das Galhas falou detidamente sobre a igreja de Lyon. Propunha-se ali consolidar o vasto movimento de assistência social em nome do Cristo. Os prosélitos não admitiam a fé inoperante. A igreja, no parecer deles, devia enriquecer-se de obras práticas, à maneira de fonte cessante de serviços redentores. Recebiam frequentemente a visita de confrades da Ásia e da Frígia. Nota: Frígia foi um reino da antiguidade, situado na parte central-oeste de Anatólia, atual Turquia, dos quais obtinham instruções diretas para a materialização dos ideais evangélicos e aceitavam a Boa Nova não somente como senda de esperança para o céu, mas também como plano de trabalho ativo no aperfeiçoamento do mundo. E assim, de consideração a consideração e de apontamento a apontamento, permaneceram ambos absortos e felizes, estruturando projetos e avivando a chama rósea dos sonhos. Quando o navio se pôs em movimento, Apio Corvino sorriu para o companheiro, como se fora uma criança viajando para uma festa. A princípio, ouvira as pancadas rítmicas dos martelos que controlavam a ginástica dos remadores, mas em seguida o vento começou a sibilar fortemente. Varro ausentou-se, prometendo buscar o amigo a fim de apresentá-lo ao capitão mais tarde. Entretanto, Corvino pediu-lhe fosse adiada a visita para o dia seguinte, asseverando que pretendia orar e descansar. O jovem afastou-se na direção da proa, onde passou a entender-se com alguns marinheiros. Tentou avistar-se com o comandante, mas Elcio Lúcio, em companhia de Flávio Súbrio e de mais 2 patrícios destacados, trocavam ideias com eles, em mesa distante, conversando animadamente. Anoitecera de todo. Temendo a obrigação de sorver bebidas fortes, Varro refugiara-se em si mesmo. Procurou a câmara em que se alojara, de modo a oferecer algum alimento ao velho companheiro, mas Corvino parecia dormir tranquilamente. Vendo que Elcio Lúcio e os amigos prosseguiam bebendo e jogando ruidosamente, à distância, o jovem patrício subiu à proa e buscou solitário recanto para dar largos voos ao pensamento. Sentia sede de meditação e prece
e suspirava por alguns minutos de silêncio, nos quais só consigo pudesse rememorar os sucessos dos últimos dias. Contemplou as águas que a ventania cantante encrespava e deixou que as rajadas refrescantes lhe acariciassem os cabelos soltos, com a ideia de que os bálsamicos fluidos da natureza lhe adoçariam as inquietações da cabeça atormentada. Fascinado pela calma noturna, fitou a lua crescente, que se elevava no céu, e vagueou o olhar pelas constelações faiscantes. Que misterioso poder comanda a existência dos homens? Pensava em solilóquio triste. Alguns dias antes, estava longe de supor-se na aventura de uma viagem como aquela. Acreditava-se em um roteiro seguro de felicidade doméstica, amparado pelo mais amplo respeito social. Entretanto, notava o destino em franca transformação. Onde estariam Cíntia e Tassiano naquela hora? Por que motivo a conduta da mulher lhe alterara daquele modo a vida? Sem a ideia do Cristo no coração, não contaria com maiores dificuldades para resolver os problemas que lhe atormentavam o íntimo. Contudo, conhecera o Evangelho e não ignorava os testemunhos que lhe cabia mobilizar. Se pudesse sobrepor-se à influência de Opílio, no entanto, não seria lícito nutrir qualquer ilusão. Possuía parentes abastados em Roma que se incumbiriam da manutenção do filhinho até que pudesse enfrentar as surpresas da sorte com finanças mais firmes. Todavia, na condição de adepto do cristianismo, não seria justo impor a Cíntia o suplício moral de que se via objeto. Detendo-se na visão da noite magnífica, orou fervorosamente, implorando a Jesus lhe aliviasse o espírito dilacerado. Lembrava amigos presos e perseguidos por amor à fé sublime a que se dedicavam, arrimando-se nos exemplos de humildade da qual se faziam padrão vivo, e rogava ao benfeitor celeste não lhe permitisse a queda em desesperos inúteis. Quanto tempo passou assim, consigo mesmo, na solidão? Varro não pensava nisso, até que alguém lhe bateu nos ombros, arrancando-lhe os ouvidos da assoviada melopéia do vento. Era Súbrio, que parecia conter a respiração, falando-lhe desajeitado. Escolhido dos deuses, creio haver chegado o instante de nos entendermos francamente. Havia naquelas palavras algo estranho, cuja significação Varro buscou debalde. O coração bateu-lhe descompassado no peito. Aquela fisionomia pálida do companheiro, habitualmente tão cínico, denunciava algum doloroso acontecimento. Contudo, não se sentiu suficientemente corajoso para indagar. Há muitos anos, prosseguiu o soldado, recebi de teu pai um favor que jamais conseguirei esquecer. Salvou-me a vida na Ilíria e nunca pude ajudá-lo em parte alguma. Prometi, porém, à minha denegrida consciência o resgate dessa dívida e admito que hoje posso atender ao compromisso que o tempo não conseguiu apagar. Mergulhando os olhos felinos no semblante torturado do rapaz, continuou.
Acreditas que o pretor tenha solicitado a tua cooperação por julgar-te bastante maduro? Admites que Elcio Lúcio ceder-te-ia um lugar ao lado dos seus próprios alojamentos por achar-te simpático? Filho de Júpiter, sê mais avisado. O Pílio Vetúrio tramou com eles a tua morte. O teu destaque social não lhe ensejava uma arbitrariedade em Roma, onde, aliás, espera conquistar-te a mulher. Lastimo-te a mocidade cercada de tão poderosos inimigos. Elcio guarda instruções para tirar o teu cadáver ainda hoje ao seio das águas. Alguém foi indicado para roubar-te a vida. Para a sociedade romana, deves desaparecer nesta noite, para sempre. Escutando semelhantes palavras, Quinto Varro fez-se lívido. Imaginou-se à frente dos derradeiros instantes no mundo. Quis falar, mas não conseguiu. Intensa emoção constrangia-lhe a garganta. Observando a expressão indefinível no olhar de Súbrio, presumiu que o assessor do comandante vinha exigir-lhe a vida. Porque a pausa se anunciasse mais longa, reuniu todas as forças que lhe restavam e perguntou: que queres de mim? Quero salvar-te, informou o soldado com ironia. E depois de certificar-se da ausência de outros ouvidos na sombra, ajuntou: no entanto, preciso salvar a mim também. Devo ajudar-te sem esquecer-me. Segredando quase, acentuou: uma vida, por vezes, pede outra. Esse velho que te acompanha é meu conhecido. É um macróbio gaulês, fatigado de viver. Sei que arengou nas catacumbas, pedindo esmolas aos parvos. Certo, dominou-te com mágicas, no intuito de ganhar um prêmio de viagem a Cartago. A peregrinação dele, porém, será mais longa. Deixei que embarcasse em nossa companhia propositadamente. Era a única solução para o meu enigma. Como defender a tua cabeça sem comprometer a minha? Apio Corvino. O moço Patrício ouvia a confidência, trêmulo de pavor, mas no instante em que o nome do seu amigo era pronunciado, fez um esforço supremo e inquiriu: que ousas insinuar? Flávio Súbrio, entretanto, era demasiado frio para empolgar-se de compaixão. Embora desapontado com o sofrimento moral que impunha ao interlocutor, sorriu mordaz e aclarou: Apio Corvino morrerá em teu lugar. Não, isso não! Clamou Varro, sem forças para enxugar o suor da fronte. Fez menção de seguir até a popa, apressadamente, mas Súbrio deteve-o, murmurando: é tarde, alguém já manejou um punhal. Varro, qual se fora ferido de morte, sentiu-se baquear. Reuniu, contudo, todas as energias que lhe restavam e ensaiou o impulso de arrojar-se para a câmara em que se instalara. Todavia o assessor conteve-o de um salto, advertindo:
Cuidado, Elso pode observar-te. É possível que o ancião esteja morto, mas se pretendes ouvir-lhe qualquer adeus, segue cautelosamente. Entreterei o comandante e os amigos por mais algum tempo e procurar-te-ei no aposento antes de conduzir Lúcio até lá. Nesse ponto da conversação, abandonou o companheiro, a própria dor, e afastou-se.